Bom dia pessoal. Começando segunda-feira aqui. E bom, hoje começou um pouco diferente, porque eu estava numa reunião agora com o pessoal da Grão ali, né? Com o pessoal da mentoria do RAG, do time do RAG. E a gente estava falando sobre um cliente meu e de um outro planejador, que é a parte bem endividada, assim, orçamentária também. E foi muito legal o bate-papo, a gente conversou bastante, tivemos ali muita ideia, muita troca de conhecimento também de outros planejadores. E foi muito legal, muito produtivo. E aí eu tenho a reunião com essa cliente amanhã e vamos ver como vai ser, né? Tem muitas ideias aí, muita coisa para trazer para eles, para a gente poder resolver também a situação, né? Mas, bom, agora eu vou voltar ali nos gráficos, falar um pouco do que está acontecendo. E é isso, acabou que sexta-feira não gravei nada, né? Fiquei um pouco mais tranquilo ali, não tive. Até acompanhei gráfico, mas foi pelo celular, assim, não olhei muita coisa. Até por causa do feriado, fiquei mais tranquilo. E não fiz nada, não tive nenhuma operação. Então, voltando aí hoje e já volto aí para falar um pouco do que está acontecendo. Fala pessoal, entrando aqui agora nos gráficos, que nem eu falei, né? Eu estava na reunião agora, mas estava de olho aqui. Então já são 10h30. Tem uma notícia, se eu não me engano, às 11. Isso, notícia às 11 horas, então ficar esperto. Porém, o que que eu estou enxergando aqui? No diário, o cenário ainda é o mesmo, o gráfico está andando de lado aqui, porém, eu vejo que ele está vindo buscar esse topo aqui, que está marcado como liquidez. Por quê? Primeiro, ele falhou em romper esse fundo aqui, e agora ele fez um sweep nesse fundo aqui. Então, como sempre fez o sweep, ele provavelmente vai buscar aquele topo ali. Então, é isso que eu estou olhando com uma visão primária ali. Numa hora, é bem parecido o cenário. A gente teve esse sweep que aconteceu aqui embaixo, e aí ele alinhou o fluxo agora e ele voltou. Porém, ele não deixou um sweep aqui. O que que eu estava esperando? Ou ele vir nesse fundo aqui, né, para ele fazer aquela parte dos 3 candles, acabou que não chegou lá, ou ele fazer um novo sweep nesse fundo aqui. Então, o que que eu estou enxergando por aqui é basicamente ou ele vem que deixa um sweep para a gente entrar depois de alinhar e tudo mais, ou ele pode vir fazer um sweep aqui para vir buscar essa região aqui abaixo e alinhar também a mesma coisa. Então, dependendo do que acontecer aí, a gente pode tanto ter uma venda quanto uma compra. Lembrando que como o gráfico está de lado, eu estou considerando esse cenário, mas ainda assim tem que encaixar todo o plano ali. Até lá, eu vou estar estudando aqui, fazendo outra coisa e acompanhando. Mas é isso. Vamos esperar aí próximos capítulos e ver o que que vai acontecer. Qualquer novidade, eu volto aqui e mostro, né, para a gente se a gente vai ter alguma entrada ou não. Só voltando aqui nos gráficos agora, ele chegou no topo ali que eu estava esperando. Vamos ver se ele vai fazer um sweep aqui. Se ele fizer esse sweep, a gente pode estar esperando alinhar o fluxo aqui embaixo para a gente vender até essa outra região. Mas tem que acontecer o sweep. Outra coisa que eu estava pensando também é que como esse teste da conta de 50k ele é barato, entre aspas, assim, que é R$ 5, até passar nele eu vou estar aumentando o risco de 1% por trade, porque caso eu não passe ali, eu tenho 10 trades para não passar, né, até atingir o stop total. Porém, acho que faz sentido de aumentar esse risco, porque se eu não passar, eu posso pegar outro teste desses de 5, 21 dólar ali, porque é barato, né? Não faz muita diferença para mim. Então eu vou estar aumentando aí o risco para a gente poder passar um pouco mais rápido também. Porém, para isso, o plano segue a mesma coisa. Toda a checklist que eu utilizo aqui dos trades vai continuar a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o tamanho do risco ali. Então, voltando aqui, parece que vai dar uma operação, né? Acabou de alinhar o fluxo aqui para a gente. E aí eu estou tentando organizar aqui só para não ficar um trade muito gigantesco. O problema
é esse pavio aqui. Então eu vou estar, porque senão vai ficar um trade gigantesco, né? Eu não quero isso. Deixar mais ou menos aqui, entrada e alvo de 3 para 1. Vai ficar basicamente na zona ali, tudo certinho. Ponto ordem colocada. E agora só nos resta esperar aí para ver se vai executar a gente ou não. Pode ser que ele vá direto, mas eu vou manter aqui essa ordem, lembrando que o alvo oficial ele é esse fundo aqui embaixo. Então eu estou usando essa zona como uma barreira, porém o alvo principal é aquele lá de baixo do fundo, né? Pensando, fez o sweep, agora ele continua o movimento. Então, isso aí, até romper aquele fundo, eu mantenho essa ordem aqui. E aí, vamos agora, mais tarde eu volto. E também já vou estar encerrando a operação, porque aqui numa hora, Kendall acabou fazendo um sweep nesse fundo, então tem bastante chance, até por causa do horário também, de executar a ordem, e aí ele fica balançando aqui no meio até amanhã. Então, prefiro tirar o meu risco dessa operação. Como eu falei, hoje eu tenho uma reunião mais tarde de cliente, mas após isso é apenas prospecção ali, mandar mensagem e tudo mais, para marcar as próximas reuniões. E é isso. Então, um dia vai ficar por aí, mais um dia sem nada. Pessoal, uma outra coisa também que eu estou pensando aqui esses dias é sobre a parte do planejamento. Tenho que focar, na verdade, em alguns detalhes ali que eu preciso melhorar. O primeiro deles é a minha taxa de no-show, porque estava dando uma reparada nos meus dados ali, e dos últimos 3 meses, praticamente 60 e poucos por cento, 67% das reuniões que eu marcava acabava não aparecendo. Então, isso aí é um ponto que me chamou muita atenção e que eu preciso melhorar nos próximos meses, aí, nas próximas semanas, porque se eu marcar 40 reuniões e 60% não aparecer, eu não vou fechar nenhum cliente. E o que que eu estou com meta aí? Até agosto, que seria daqui a 4 meses mais ou menos, né, eu quero fechar, pelo menos estar ali com 15 clientes ativos, ou pelo menos até 20 clientes ativos ali. É uma possibilidade, eu precisaria fechar na média ali de 3 clientes por mês. Só que, para fechar esses 3 clientes por mês, eu preciso também ter volume de reuniões e ter também, diminuir essa taxa de no-shows. E como que tem sido esse cenário que eu tenho criado? Eu vou compartilhar a tela aqui. O que que eu tenho feito aqui, né? Primeiramente, eu gosto muito de usar o Base 44 aqui para montar alguns detalhes ali da minha operação e tudo mais. E aí eu montei essa parte aqui das metas. Então, todos os dados que eu tenho, pensando aqui em quantidade de leads que eu solicito, quantidade de pessoas que eu falo, quantidade de reuniões que eu agendei, quantas reuniões dessas que eu agendei que eu fiz, quantas não apareceram, quantas fecharam e quantas não fecharam. Beleza. Pensando nisso, eu criei essa parte das metas aqui, que é a quantidade de metas de clientes que eu quero fechar no mês. Então vamos pensar que eu tenho 4 meses, eu tenho atualmente são 6 clientes ativos, 7 na verdade, clientes ativos, e eu quero chegar em 20 clientes. Então 20 clientes menos 7 são 13 clientes que eu preciso fechar em 4 meses. Então dá na média ali 3, vou colocar 4 clientes por mês, que vai ser a minha meta. Para eu fechar 4 clientes por mês, a minha taxa de agendamento, que é de quando eu solicito o lead para quando eu marco a reunião, atualmente ela está de 13,9%. Porém, eu quero aumentar isso para pelo menos 15%, né? Eu vou parar de fazer isso que eu estava fazendo, que é só de mandar mensagem. Eu vou voltar a fazer a ligação para os leads, porque eu acho que isso vai já melhorar essa taxa. Então, 15% eu acho saudável, acho ok de colocar. Pensando em todas as reuniões que eu já fiz, no total foram 104 reuniões, eu já fechei 14. Então, a minha taxa de conversão por reunião realizada é 13,5%. Sabendo disso, né, eu preciso pensar, se a minha meta são 4 clientes, eu preciso realizar 30 reuniões por mês, né, pensando nessa taxa de 13,5%. E aí, para eu realizar 30 reuniões por mês, eu preciso solicitar 200 leads. E o que que eu estou fazendo para isso aqui? Eu vou solicitar agora todos os dias da semana, durante esses próximos meses ali, que vai dar no total, como eu posso solicitar 10 por dia, vezes 7 dias, dá 70, vezes 4 semanas, mais ou menos ali 270, 280 leads por mês, pensando nisso. Tá, desses 280,
né, pensando nessa minha taxa de conversão de 15%, então eu vou marcar no total 42 reuniões. E aí dessas 42, eu preciso fazer pelo menos 30. Então vamos ver quanto que daria, deixa eu ver, 20%, um pouquinho mais, 30% de no-show seria o aceitável. Isso, mais ou menos 30% de no-shows é o aceitável para que eu consiga bater essa meta. Então, essa vai ser a minha meta atualmente, baixar de 60 e poucos por cento para 30% de no-shows e de marcar pelo menos 42 reuniões ali por mês. Além disso, eu vou focar também em leads de prospecção própria. Então, além desses 280, eu vou contactar gente do meu ciclo social, da academia e tudo mais, para realizar essas reuniões. E além disso também, né, focar em melhorar dentro das reuniões. E aí alguns detalhes que eu preciso melhorar dentro das reuniões. É a parte do meu storytelling, que é contar sobre mim ali no início da reunião e sobre minha transição de carreira e tudo mais, para que o cliente tenha um pouco mais de confiança em mim. E também, né, a parte do cliente saber o que é agrão planejamento, o que é agrão investimentos ali, porque muitas vezes a gente recebe um lead, por exemplo, que veio da Finclass, mas ele não sabe o que é agrão. Importante fazer essa explicação. E aí eu estou montando ainda o roteiro de como que eu vou fazer isso na reunião. E a parte principal que eu preciso melhorar na reunião é a parte final, ali, que é do fechamento, de mostrar um valor de o que o planejamento vai resolver na vida daquele cliente. Se é uma pessoa endividada, como que o planejamento vai resolver essas dívidas, como que o planejamento vai resolver isso, da mesma forma que seja uma pessoa investidora, como que o planejamento consegue melhorar esses investimentos. A pessoa sabe o quanto que ela precisa investir, ela está investindo certo, a gestão de risco dos investimentos está certo. Então, esses são alguns detalhes que eu preciso melhorar no final da reunião, que é a parte pragmática mesmo de como que eu vou fazer isso acontecer. Então, pensando nisso, né, eu até cheguei a montar aqui uma parte que é do fluxo de vendas, tem algumas perguntas ali que eu separei para o final da reunião, que, por exemplo, fiz toda a apresentação, já mostrei a plataforma e tudo mais, e aí eu pergunto, pessoa, lead, você me disse que quer realizar a construção da sua casa. Quanto tempo que você está pensando nisso aí? Nesse período que você está pensando nisso, quanto que você acha que deixou de acumular ou de investir por não ter um plano? E aí, se você não resolver esse problema agora, daqui a 2 anos você acha que vai estar no mesmo lugar ou pior? Tá, e aí eu deixo a pessoa responder. Porque o custo da pessoa não agir não é zero. É o custo que ela vai me responder nessa pergunta aí. Então, a proposta custa muito menos que isso. Então, a pessoa me disse ali que, aí eu falo a dor da pessoa, né, que ela não consegue se organizar. O que eu montei aqui resolve exatamente isso. Eu vou ajudar a pessoa a se organizar. Então, não é um produto genérico que você vê por aí. É baseado no que a pessoa me contou. E aí, o que acontece muitas vezes? Né? A pessoa precisa pensar, tá, o que eu faria para a pessoa se sentir segura para decidir hoje? Aí é um detalhe também. Preciso falar com a esposa, preciso falar com meu marido, antes da reunião, eu preciso me antecipar disso também, né? Se já existe alguém que precisa participar dessa decisão ali, e aí convidar a pessoa para a reunião. Tá caro. Caro comparado ao quê? Continuar no mesmo lugar? Pensando ali, esses 2 anos que a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Tá caro comparado a quê? Então, e aí eu já pergunto, né, para o fechamento ali, faz sentido começar essa semana? E aí, fico quieto. E aí, se a pessoa realmente precisar pensar e tudo mais, seguir o follow-up ali depois de 5 dias, lembrando do áudio, as mensagens que eu já mando. Então, são alguns detalhes ali que eu estou trabalhando para melhorar dentro da reunião e eu estou focado, né, 100% nesses próximos meses aí. Eu vou passar nessa conta de 50k dos trades e eu vou bater essa meta dos planejamentos ali. Bom, agora já falei um pouco aí sobre meus próximos planos, o que que eu estou pensando para os próximos meses. Eu sei que eu vou ter muito trabalho, eu preciso tomar cuidado também com a minha própria cabeça, porque eu sei que eu me saboto muitas vezes, mas eu vou fazer isso acontecer e eu tô vindo aqui no vídeo, né, para demonstrar melhor e colocar uma pressão em mim mesmo de uma forma que eu consiga trabalhar isso e fazer isso acontecer. Bom, é isso, falei bastante agora e voltei mais tarde para falar um pouco se tivemos algum trade ou não. Fechou? É isso.